Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com o tema Se você souber, você vai amar. Com este tema, tenhamos um tempo para estudar as Palavras de Deus. Em nossa vida diária, há muitas coisas que nós negligenciamos porque não sabemos sobre elas. Se não soubermos de algo, não poderemos entender e, eventualmente, iremos negligenciá-lo e deixá-lo em nossa indiferença. Ocorre o mesmo quando se trata de conhecer a Deus. Quando conhecemos Deus, podemos amá-lo. E os ateus? E os que não creem? Principalmente porque eles não conhecem a Deus, eles não crescem na fé e chegam até mesmo a negar a Deus. Então, podemos dizer que, se eles conhecessem a Deus, poderiam amar a Deus. Antigamente, eu oficializei o casamento de um membro nos Estados Unidos. Eu achei difícil guiar a cerimônia devido aos termos difíceis, e por isso pedi a alguém para ser o intérprete. O membro que interpretou naquele dia parecia coreano exteriormente, mas ele era completamente americano. Ele nasceu e cresceu na América. Como ele fala coreano até certo ponto, eu confiei a ele a interpretação. Mas quando eu disse, a noiva e o noivo irão se curvar para seus pais, ele interpretou ambos os pais, como um cordeiro e os pais, por causa da pronúncia semelhante em coreano. A noiva é americana e seus pais são professores em uma faculdade. Eles devem ter ficado muito surpresos ao ouvir isso na cerimônia de casamento. Eles devem ter pensado, um cordeiro e os pais? Aqui estão os pais. Mas onde está o cordeiro? Porque ele diz que os noivos irão se curvar a um cordeiro? Eles devem ter ficado surpresos. O intérprete é bom em se comunicar em coreano, mas não entendeu o termo em coreano, que quer dizer ambos os pais. Da mesma forma, se não entendermos as palavras da verdade, que estão nos 66 livros da Bíblia, se entendermos mal os registros da Bíblia, também poderemos cometer um grande erro, certo? Nesse caso, não poderemos conhecer a Deus corretamente. Sem conhecer a Deus, perderemos a oportunidade de amá-lo. Havia um entomologista que viveu em uma área rural quando ele era criança. Hoje, cozinhamos arroz de uma maneira totalmente diferente. No passado, no entanto, a fim de preparar uma refeição, as pessoas tinham que ferver a cevada primeiro e as misturar com o arroz e então cozinhar novamente. Era assim que eles cozinhavam o arroz. Geralmente, eles precisavam esfriar a cevada, que foi cozida pela primeira vez em uma bandeja de vime. Então, um enxame de formigas subia na bandeja, porque era uma área rural. Com isso, ele odiava as formigas naquele tempo. Depois de se tornar um entomologista, ele começou a prestar atenção nas formigas. Vendo como as formigas trabalham, ele passou a gostar delas. Existem formigas de mel. Elas se agarram ao teto durante todo o dia para fornecer mel para as formigas operárias. Deve ser difícil para elas se segurarem. Sendo assim, quando as formigas operárias se cansam e precisam de ingestão de açúcar, elas obtêm mel das formigas de mel e se recuperam do seu cansaço e continuam trabalhando. Observando as formigas de mel, que devotadamente servem suas companheiras, ele não podia deixar de admirar as formigas que ele odiava antes. Evidentemente, ele pôde aprender muitas coisas com as formigas. Formigas são diligentes. Além disso, quando outra formiga se aproxima e bate na porta com sua antena, então uma formiga soldado reconhece o som da batida. Ela deve ser nossa familiar. Ou ela deve ser uma inimiga. As formigas podem saber isso. As formigas soldados nunca abrem o portão, exceto para seus membros. Elas fazem a guarda de pé, no local, o tempo todo. Quando as formigas operárias batem no portão para levar comida, as formigas soldados se levantam para abrir.
Mesmo no mundo dos insetos, todas as coisas estão bem organizadas. Antes de ele conhecer o mundo das formigas, ele as considerava apenas como um tormento. No entanto, ao ver a dedicação mútua das formigas e a responsabilidade delas com o trabalho, ele ficou muito tocado. Depois de conhecer as formigas, ele não pôde evitar de amá-las. Então, ele se tornou um estudioso que, em sua vida, estuda somente as formigas. Pessoal, se conhecemos, passamos a amar. Quando ele não sabia, ele considerava as formigas problemáticas. Mas depois de conhecê-las, não eram nada problemáticas. Como ele chegou a conhecer as formigas em detalhes, estudando a vida delas e a ecologia relacionada a elas, ele descobriu que existem muitas coisas para aprender com as formigas e pensou: como esses seres pequenos pensam de forma inteligente? Elas sabem como se dedicar às suas colegas de trabalho, como ser atenciosas uma com a outra e como cooperar umas com as outras. Este é o mundo das formigas. Quanto mais ele chegava a saber, mais espantado e surpreso ficava. Então ele colocou todo o seu coração em estudar formigas. Ele passou toda a sua vida observando-as. Ele gravou tudo sobre a vida das formigas. E isso se tornou sua grande missão. Com uma certa missão, ele ainda está trabalhando como entomologista. Como as pessoas não conhecem a existência de Deus, elas podem pensar: por que eles têm essa fé? As pessoas do mundo podem olhar para Sião com esse pensamento: os outros adoram a Deus aos domingos. Por que essa igreja oferece culto aos sábados? Em outras igrejas, as mulheres não colocam véu. Por que as mulheres desta igreja usam véu? Porque esta igreja batiza as pessoas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por eles não conhecerem, todas as coisas parecem estranhas. Mas, depois de conhecer a verdade de Deus, chegamos a amar. Como conhecemos o Pai e a Mãe Celestiais, nós chegamos a amá-los. Como conhecemos nossos irmãos e irmãs celestiais, chegamos a ser unidos, certo? Pessoal, devemos conhecer. Vamos pensar nos pais, cujo filho está na puberdade. Quando eles voltaram para casa de um passeio, eles viram o seu filho jogando um jogo de computador. O filho iria fazer uma prova em alguns dias. Vendo ele jogando, sua mãe ficou brava com ele e o repreendeu severamente. Seu pai e sua mãe trabalham duro, apenas esperando que você vá bem, concentrando-se no estudo. Nós apoiamos você em tudo, porque você não entende nosso coração e fica viciado em jogos de computador. Ela repreendeu seu filho rigorosamente. O filho se sentiu injustiçado. 5 minutos antes, ele estava focado nos estudos. Depois de estudar o suficiente, ele começou a jogar um jogo para relaxar por um tempo. Foi nesse momento que sua mãe chegou. Depois de ser repreendido severamente, ele apenas permaneceu chorando. Depois, sua mãe chegou a entender a circunstância. Depois de saber o ocorrido, como ela se sentiu? Ela sentiu muito por seu filho. Ele estava estudando muito e ligou o computador 5 minutos antes de ela chegar. Ao ver seu filho jogando, a mãe entendeu errado que ele esteve jogando desde que ela saiu de casa. Enquanto ela não sabia, ficou irritada. Mas como ela ficou depois de saber a verdade? Ela o entendeu. Quando eles entenderam um ao outro, eles foram capazes de perdoar, sentir muito e amar um ao outro. Pessoal, devemos conhecer Deus. Quando não conhecíamos Deus, poderíamos ter tido preconceito. A Igreja de Deus acredita em Deus Pai e em Deus Mãe. Isso é estranho. Nos dias da Igreja primitiva, o que o apóstolo Paulo fez àqueles que acreditavam em Jesus antes que ele acreditasse? Ele assumiu a liderança em perseguir os cristãos para matá-los. Ele tentou capturar todos os cristãos e os entregou
aos sumos sacerdotes e governantes para colocá-los na prisão ou levá-los à morte por apedrejamento, como foi com Estevão. Embora ele tenha feito isso, não houve problema por causa das convenções sociais da época. Naquela situação, Paulo estava em sua jornada a Damasco para prender os cristãos. De repente, ele viu uma grande luz brilhando no céu. Depois de se deparar com a luz, Paulo se arrependeu sinceramente e se transformou em uma pessoa totalmente diferente. Em sua jornada para Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao redor dele. E uma voz foi ouvida do céu. O nome do apóstolo Paulo naquele tempo era Saulo. Saulo, Saulo. Ele ouviu uma voz do céu chamando-o. Quem é você? Então, a resposta do céu o fez cair em confusão. Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Aos olhos de Paulo, somente o judaísmo tinha a verdade. E a religião que acreditava em Jesus como Deus era apenas uma religião recém-criada em Judá. Então, ele condenou todas as pessoas que acreditavam em Jesus como hereges e tomou a dianteira em pegá-los para punir. No entanto, depois que ele viu a luz repentina a caminho de Damasco e ouviu uma voz do céu, ele pensou: que tipo de fé que eu tive até agora? Ele compreendeu que ele clamava acreditar sem conhecer a Deus, já que todas as pessoas acreditavam assim, desde os tempos de seus antepassados. Ele também acreditava do mesmo modo. Ele estava confiante de que essa era a maneira de acreditar em Deus. No entanto, ouvindo a voz, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo, Paulo ficou muito chocado. Ele ficou cego devido à luz forte. Deus abriu seus olhos, fazendo com que Ananias, um dos discípulos de Jesus, colocasse as mãos em Saulo. Depois disso, Paulo pôde reconhecer Deus corretamente. Até então, Paulo conhecia Deus apenas ideologicamente. Ele acreditava que os sumos sacerdotes, os fariseus e a religião dos judeus eram verdadeiros. Ele não procurou a verdade, e sim apenas o seguiu, porque muitas pessoas percorriam esse caminho. No entanto, o verdadeiro Deus se mostrou a ele e testificou sobre si mesmo, para que Paulo pudesse reconhecer Deus. Embora tenha acontecido em um tempo muito curto, Paulo começou a se arrepender em seu coração. Até mesmo seu nome foi mudado de Saulo para Paulo. Antes, seu trabalho era prender as pessoas que acreditavam em Jesus. No entanto, ele começou a testificar que Jesus é o Cristo como sua testemunha e aderiu à missão de apóstolo. Nós podemos ver esses registros no Novo Testamento. O quão diferente Paulo era quando não conhecia a Deus e como ficou depois de conhecer a Deus. Sua atitude para com Deus era totalmente diferente. Depois de conhecer a Deus, ele pregou o Evangelho, estando disposto a morrer por ele. Quando você vê o livro de Atos dos Apóstolos, você pode ver esses registros em muitas partes. E com Pedro, foi o mesmo. Quando ele não conhecia Jesus, o que ele mais amava era pescar. O barco e as redes eram tudo o que ele possuía. Pedro colocava todo o seu coração e mente nisso. Um dia, ele conheceu Jesus, que apareceu junto ao mar da Galileia e lhe disse: siga-me a partir de agora, e eu o farei pescador de homens. Ouvindo essas preciosas palavras, ocorreu uma grande mudança na mente de Pedro. Antes disso, foi dito a ele para lançar as redes em águas profundas e descê-las, e ele pôde pescar uma grande quantidade de peixes. Através de uma coisa aqui e outra ali,
Ele começou a conhecer Jesus pouco a pouco. Quanto mais ele conhecia Jesus, mais precioso era. Quanto mais ele aprendia, mais maravilhoso era. Conhecendo Jesus cada vez mais, Pedro compreendeu que Jesus era o santo cujo amor e sabedoria não tem limite. Quando Jesus realizou o incrível milagre de alimentar 5.000 pessoas com 5 pães de cevada e 2 peixes, e encheu 12 cestos com pães, as pessoas seguiam Jesus todos os dias, pensando, se nós o seguirmos, não vamos nos preocupar com comida. Mas Jesus não realizou mais esse milagre. Então, as muitas pessoas se dispersaram. Milhares de pessoas o deixaram. E somente seus 12 discípulos ficaram com ele. Jesus perguntou-lhes, vocês querem ir também? Quando eles foram questionados se iriam também, Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Você tem as palavras da vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que você é o Santo de Deus. Como eu sei quem você é, meu amor por você se aprofunda cada vez mais. Somos diferentes daqueles que vêm e vão, seguindo as coisas temporárias e visíveis. Não importa onde você irá nos conduzir, seja para o local da morte ou até mesmo para a prisão. Se meu Senhor for lá, eu te seguirei. Vocês todos se lembram dessa história, da igreja primitiva. Quando conhecemos, chegamos a amar. Quando não sabíamos por que Deus foi crucificado, por que Ele teve que vir a esta terra em carne, porque chamamos Deus de Abba Pai e Mãe, porque nos chamamos de irmão ou irmã. Quando não sabemos, tudo parece estranho. No entanto, quando sabemos o porquê, tudo isso parece natural. Essas coisas devem ser feitas dessa maneira. Quando Jesus veio 2000 anos atrás, os sumos sacerdotes e os fariseus o acusaram. Quando eles trouxeram acusações contra o apóstolo Paulo diante do governador, eles chamavam Jesus, em quem Paulo acreditava, de seita nazarena. Por que eles disseram isso? Porque os fariseus, os judeus e os mestres da lei desprezaram Jesus? À luz do título do sermão de hoje, eles fizeram isso porque não conheciam a Deus. Eles não conheciam a Deus, não sabiam quem era Jesus e não sabiam por que ele tinha vindo à Terra. Como eles não sabiam de tudo isso, não puderam deixar de tratar Deus como uma pedra, na qual eles tropeçaram e através da qual caíram. Hoje, nesta época, a nossa Igreja de Deus acredita em Deus Mãe. As pessoas dizem, todas as outras igrejas creem somente em Deus Pai, mas a Igreja de Deus acredita em Deus Pai e em Deus Mãe também. Isso não é estranho? Pessoal, de quem é a palavra da Bíblia? Todas as igrejas reconhecem, com suas bocas, que a Bíblia é a palavra de Deus. Para conhecer a Deus, devemos nos referir à Bíblia. Nós devemos conhecer a Deus através da Bíblia. Quando conhecemos a Deus através da Bíblia, podemos amar a Deus. Quando conhecermos a Deus, o quanto devemos conhecê-lo segundo a palavra do profeta Oséias? Oséias disse que devemos reconhecer e prosseguir em conhecer a Deus, com todo o nosso coração e mente. Só então podemos receber o Espírito Santo da chuva serôdia. Conhecer a Deus é o requisito necessário para recebermos o Espírito Santo. Como vocês sabem bem, quando conhecemos a Deus, passamos a amar tudo. Quando o entomologista não conhecia as atividades, os papéis e a ecologia das formigas, ele as considerava apenas como insetos problemáticos. Mas, depois que ele olhou para o mundo delas, chegou a amá-las tanto que ele passou sua vida estudando formigas. Acontece o mesmo com as pessoas que gostam de cachorros, de gatos. Hoje em dia, há pessoas que gostam de répteis. Eles até levantam as coisas para que corram por aí.
Não importa de qual espécie eles sejam, se chegarmos a conhecê-los, aprendendo a sua ecologia, não podemos deixar de amá-los. Mesmo se odiávamos algo no passado, uma vez que chegamos a conhecê-lo, nós cuidamos e amamos ele. Então, não deveríamos continuar a conhecer Deus? Vamos ver no livro de Oséias, capítulo 6. Livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Em outras palavras, continuemos a conhecer a Deus. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Se conhecermos a Deus, poderemos amá-lo. Se não, não poderemos deixar de rejeitá-lo. Sem conhecê-lo, nós o difamamos e o odiamos. Então, devemos conhecer a Deus. Há tantas coisas que precisamos saber neste mundo, mas a mais importante é Deus. Devemos continuar a conhecer a Deus. Não é essa a vontade de Deus? Vejamos o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Devemos conhecer a Deus. Quando conhecemos o Pai, o santo lugar, também podemos conhecer o Santo dos Santos por trás dele. Quando sabemos o significado do santo lugar, nós também podemos entender o segredo da Arca da Aliança no Santo dos Santos. Porque você acha que o santuário era o centro da verdade e do culto de adoração no Antigo Testamento? Não devemos esquecer isso. Não está escrito que devemos continuar a conhecer a Deus? O Evangelho de João, capítulo 17, diz que o caminho para obter a vida eterna é conhecer o único, verdadeiro Deus e Jesus Cristo, a quem Ele enviou. O apóstolo Paulo perseguiu Jesus quando ele não conhecia Jesus. Ele prendeu os santos que acreditavam em Jesus e os mandou para a prisão. Mas, depois de conhecer Jesus, ele testificou que Jesus é o Cristo e Deus. Ele é, em sua natureza, Deus. Ele é o nosso eterno Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando pesquisamos sobre o apóstolo Paulo, podemos ver que a partir do momento que ele compreendeu Jesus, ele não poupou nem mesmo sua vida. Mesmo que ele tenha sido martirizado, no final, pelo amor a Deus, ele percorreu o caminho com gratidão. Se há pessoas que ainda não amam a Deus, elas precisam conhecer a Deus primeiro. Não basta obter certo conhecimento sobre Deus. E sim examine se você realmente ama a Deus ou não. Antes, eu falei sobre o caminho para julgar se você ama a Deus. Lembra? Não importa quão longo é o caminho. Se nos sentimos entediados, é porque estamos sem o óleo da fé, o óleo do amor a Deus. Se andamos com quem amamos, nós não sentimos que o caminho é longo. Mesmo que seja um longo caminho, não sentimos assim. Sentimos que é curto. Não importa o quão cansado estamos fisicamente. Nossa alma e nosso corpo se alegra dia após dia. Embora estejamos perdendo exteriormente, interiormente, como estamos? Estamos sendo renovados dia após dia. Entendendo o coração e a mente de Paulo, descritos na Bíblia, vamos também percorrer o caminho amando a Deus. Aqui, o versículo diz: esta é a vida eterna, que eles possam conhecer você, o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo. Isso significa que, a menos que saibamos, não podemos encontrar o caminho para a vida eterna, não é? Portanto, devemos conhecer não apenas a primeira vinda de Jesus, mas também a segunda vinda de Jesus. Além disso, precisamos entender a Deus Jeová na época do Pai. Hoje, devemos entender completamente o nome do Espírito Santo, o novo nome de Deus que vem pela segunda vez nos últimos dias. Além disso, devemos também conhecer a Mãe Celestial, Nova Jerusalém, a quem Deus testificou. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 6.
O Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 8 diz: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Isso é o que Jesus está dizendo. Ele nos faz saber que Deus é nosso Pai. Ele diz, vosso Pai sabe. O versículo 9 diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quanto ao nosso Pai aqui, ele se refere ao nosso Pai humano ou ao Pai espiritual? Não é sobre Deus Pai, que é o nosso Pai espiritual? Quando se trata do termo Pai, onde ele é usado? Ele é usado no trabalho? Ele não é usado nem no trabalho, nem nas escolas. O título Pai é usado somente em casa. Então, quem usa o termo Pai? Não são os filhos? Sem os filhos, o termo Pai nunca pode ser usado. Assim como há o Pai humano na terra, há o Pai espiritual. Também, assim como há os filhos na terra, com certeza há os filhos celestiais. Assim, na Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículo 5, diz que a terra é figura e sombra das coisas celestiais. Não é demais dizer que todos os sistemas terrestres são miniaturas das coisas celestiais, porque são cópias e sombras das coisas celestiais. Como há um Pai na terra, certamente existe um Pai no mundo celestial. Vejamos a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei, o quê? Vosso Pai. E vós sereis para mim, o que nós seremos? Filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Seremos filhos de Deus. A Bíblia diz claramente, vós sereis para mim filhos e filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Foi claramente dito que essa é a palavra de Deus. Deus veio à Terra no nome de Jesus e nos fez conhecer a existência do Pai, dos filhos e das filhas do céu. Pai, filhos e filhas. Esses títulos são usados em uma família. Então, há apenas pai, filhos e filhas em uma família? Quem mais deve existir em uma família? A mãe. Se há a mãe na família terrena, também há a mãe espiritual na família celestial? Se há a mãe na sombra, deve existir a mãe na realidade. A Bíblia ensina isso? Sim, ensina. Na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, diz: Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Esta Bíblia não está limitada a nós. Todas as igrejas na Coreia usam a mesma Bíblia. Então, o versículo está escrito apenas em coreano? Está escrito em inglês também. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Outra versão da Bíblia diz, ela é a mãe de todos nós. E no texto original em grego, está escrito a mesma coisa. Que tal? Na Bíblia em francês, é igual. E quanto à Bíblia em espanhol, também é igual. Assim como há uma mãe humana na terra, quem deve existir no mundo espiritual? No céu? A Bíblia claramente nos faz saber que há a mãe
de nosso espírito. Podemos confirmar a existência da mãe não apenas na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, mas também no livro do Gênesis, capítulo 1. O livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26 diz: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. De acordo com o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, quem Deus criou? Deus disse, façamos o homem à nossa semelhança. O Deus que disse, façamos o homem, é um só Deus? Se Deus fosse apenas um, Ele não diria, façamos o homem. Algumas pessoas dizem, como havia anjos ao lado de Deus, Deus disse isso, incluindo os anjos. Se isso fosse verdade, então, o homem foi criado pelos anjos? Nunca. Ninguém, exceto Deus, pode nos dar vida. E não foi um só Deus, mas deuses que são referidos como nós que criaram os seres humanos. O versículo 27 diz, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui diz que Deus criou o homem e mulher. Quando Deus criou o homem, à sua imagem, à sua semelhança, Ele criou homem e mulher. Então, podemos estar convencidos de que deve haver um Deus com uma imagem masculina e um Deus com uma imagem feminina. Quanto a Deus com a imagem masculina, a humanidade tem o chamado de Deus Pai por milhares de anos. Então, como devemos chamar Deus com a imagem feminina? Deus Mãe. Foi por isso que Deus disse, façamos o homem. Através da imagem de Deus, podemos ver claramente que existem Deus Pai e Deus Mãe. A Bíblia nos desperta claramente para esse fato. Na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26 diz, a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é, quem? Ela é nossa mãe. Definitivamente, Deus tornou isso conhecido a nós. Se eles não sabem, eles se opõem e difamam. Se eles não sabem, eles desprezam e zombam. Mas, se eles souberem, eles irão amar. A formiga era um mero inseto chato para o homem. Mas, estudando sobre elas, descobriu que elas não eram criaturas problemáticas, mas um inseto incrível. Como pode tal ideia sair dessa coisa pequena? Quando uma formiga operária retorna do trabalho e bate na porta, a formiga soldado imediatamente reconhece se ela pertence ao seu grupo ou a outro. Se uma formiga de outro grupo bater na porta com sua antena, a formiga soldado nunca abre o portão. A formiga soldado corre o risco de perder sua vida por seu dever, porque esse é o seu papel e missão. Vamos supor que uma formiga operária traga um grão de fora. Ao bater na porta, a formiga soldado reconhece e logo abre a porta. Se o caminho é estreito para o grão, ela até se afasta para que a formiga operária possa entrar facilmente. Aos olhos do especialista que estuda insetos, era tudo muito incrível. Como ela pode saber quem são os membros do seu grupo? Onde está esse cérebro inteligente nesse pequeno inseto? Era maravilhoso para ele. Antes, ele odiava formigas, mas agora, ele as ama. Da mesma forma, quando não conhecíamos Deus, a verdade, ou o reino dos céus, nós vivíamos como nos agradava. Agora que conhecemos a Deus, nós o amamos. Nós amamos a Deus, amamos o céu onde Deus está e amamos a verdade que Deus nos deu para salvar a nós, a humanidade. Então devemos cumprir a missão de pregar para aqueles
que ainda não sabem. Nós devemos pregar o que está registrado nos 66 livros da Bíblia. O que Deus Pai nos fez conhecer e o que Deus Mãe nos ensinou. Todos os livros da Bíblia nos dizem claramente que há outra pessoa, bem como Deus Pai. Acreditamos que Deus Mãe certamente existe. Isso porque acreditamos absolutamente que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, há uma coisa que o povo celestial deve fazer nesta época. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 62. Todos os ensinamentos da Bíblia são como uma explosão da trombeta da profecia, que informam ao povo celestial o que ele deve fazer nesta época. O povo celestial deve se mover ao som da trombeta da profecia, certo? Vejamos o livro de Isaías, capítulo 62, versículo 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, já que Jerusalém representa a nossa mãe, digamos, ó nossa mãe, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso até que Deus restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Até que o mundo inteiro dê glória e louvor a Jerusalém, o que os guardas nas muralhas de Jerusalém devem fazer? Eles não devem ficar em silêncio. O profeta Isaías disse que nosso papel é espalhar a glória de Jerusalém, certo? Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 66, versículo 10. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, todos que amam Deus Mãe, vós, todos os que amais, exultai com ela, todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis, nos braços vos trarão e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Aqueles que amam Jerusalém são aqueles que conhecem Jerusalém. Aqueles que sabem que a Jerusalém, que está lá em cima, é livre e que é nossa mãe, são dignos de se tornarem aqueles que amam Jerusalém. Quando sabemos tudo isso, podemos amá-la. Os judeus, que não sabiam, tentaram apedrejar Jesus. Eles instigaram um ao outro para crucificar Jesus. E muitas pessoas religiosas se levantaram contra Jesus, perseguindo, zombando e o ridicularizando. No entanto, aqueles que conheciam todas as boas ações e o santo sacrifício de Jesus, que até entregou sua vida na cruz, a fim de salvar a humanidade, disse: Jesus é verdadeiramente Deus. Ele é Deus em sua natureza. Ele é o Pai eterno. Eles não deram glória e louvor a Ele? Se não sabemos, nós desprezamos. Quando sabemos, nós amamos. Portanto, não é nossa missão ensinar diligentemente, pregar e fazer com que eles conheçam a Deus? Desde que o apóstolo Paulo reconheceu Deus, ele se dedicou a Deus com todo o seu coração, mente e força. Da mesma forma, também vamos trabalhar muito mais para tornar conhecido Deus a todas as nações como os membros de Sião. Esperando que tenham recebido muita graça, eu gostaria de terminar este sermão. Muito obrigado.